Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula teórica sobre o tecido nervoso. E agora eu vou vou explicar para vocês as demais células que a gente encontra nesse tecido, que em conjunto podem ser chamadas de células da glia, ou células gliais. Aqui nesse slide é só para relembrar quem são essas células, eu já citei isso na primeira parte da aula. Então, no sistema nervoso central, fazem parte da glia a micróglia, o astrócito, as células ependimárias e os oligodendrócitos. Já no sistema nervoso periférico, nós temos as células satélites e as células de Schwann. Essas células em conjunto, pessoal, elas vão garantir o correto funcionamento do tecido nervoso. O neurônio, a gente viu que ele é uma célula que consegue se excitar e consegue conduzir o impulso nervoso, com isso conduzindo a informação entre diferentes regiões, né, estabelecendo contato com diferentes tipos celulares. E o neurônio ele é muito bom em fazer isso, né? Ele é uma célula assim muito especializada no que ele faz, muito eficiente mesmo. Só que existem coisas muito básicas que o neurônio não consegue fazer. Por exemplo, o neurônio sozinho ele não consegue se alimentar direito. E o neurônio ele só aceita glicose, ele não aceita nenhuma outra fonte de energia. E quem vai fornecer esse suporte nutricional, quem fornece essa glicose para o neurônio é o astrócito. Então, se a gente tira um astrócito, né, esse neurônio estaria realmente perdido, assim, seria muito prejudicial porque ele não teria esse suporte nutricional e não teria também outras coisas que o astrócito proporciona para ele. E isso é um exemplo, né? Uma coisa básica que é se alimentar, a célula não consegue fazer. Então, por aí a gente vê que não se faz nada sozinho no tecido nervoso, isso não seria diferente. E a gente vê que essas células, portanto, são muito importantes, né, para a manutenção do tecido, para o correto funcionamento do tecido. Vamos começar falando deles, então, dos astrócitos. Os astrócitos são as maiores células da glia, considerando o sistema nervoso central. A gente consegue distinguir dois tipos de astrócitos do ponto de vista morfológico, que são os astrócitos protoplasmáticos e os astrócitos fibrosos. Os astrócitos protoplasmáticos estão presentes nas regiões superficiais do cérebro e do cerebelo e na porção mais interna da medula espinhal. Essas regiões são chamadas de substância cinzenta e a gente vai ver isso com mais detalhes na terceira parte da aula. Mas eu já adianto isso para vocês. Astrócito protoplasmático está presente na substância cinzenta. Já o astrócito fibroso, ele vai estar presente nas regiões contrárias aqui do protoplasmático. Então, ele vai estar presente nas partes profundas do cérebro e do cerebelo e na porção mais superficial da medula espinhal, que são regiões de substância branca. Novamente, vamos ver isso com mais detalhes na próxima parte do vídeo, né, na próxima parte da aula, mas quero que vocês já fiquem com isso na cabeça também. Astrócito fibroso está localizado na substância branca do sistema nervoso. Aqui são imagens, são esquemas do que é cada um dos astrócitos, e aqui essas imagens de fundo amarelo são cortes evidenciados por impregnação por prata. E a gente vê que o astrócito protoplasmático, ele tem numerosos prolongamentos, e esses prolongamentos eles são bem espessos, são curtos e ramificados, parece até que teve corante agregado, que tem um borrão no tecido, né? Mas não, é porque esses prolongamentos são realmente curtinhos, estão próximos aqui da região de núcleo, né, da célula, então a gente acaba enxergando o astrócito protoplasmático dessa forma. Já o astrócito fibroso, pessoal, ele tem prolongamentos bem longos, esses prolongamentos são finos, são retos também, e não são tão numerosos como nos astrócitos protoplasmáticos, mas em comparação com outras células da glia que têm prolongamentos, eles são sim numerosos, né? Tem uma quantidade aí bem significativa, mas em comparação com o astrócito protoplasmático é menor essa quantidade. Se vocês repararem bem, nos dois esquemas, os astrócitos estão fazendo contato aqui com o vaso sanguíneo. Esse contato é feito por meio de prolongamentos, que são chamados pés perivasculares, e a partir desse contato com o vaso, o astrócito vai conseguir sustentar o neurônio em termos de metabolismo e em termos de proteção também.
Isso porque esse contato, pessoal, vai formar a barreira hematoencefálica, que é uma estrutura que controla muito mesmo, é bastante rígido esse controle, né? Ela controla o trânsito de substâncias no sistema nervoso. Para vocês terem uma noção, pessoal, a L-Dopa, ela é o precursor do neurotransmissor dopamina. E a L-Dopa, ela consegue adentrar o tecido nervoso porque ela consegue passar pela barreira hematoencefálica. A dopamina, que é o produto da L-Dopa, não passa. Então, por exemplo, o paciente que tem doença de Alzheimer, ele precisa fazer um tratamento, e o tratamento dele é a base de L-Dopa, porque a dopamina mesmo, ele não consegue, né? Não consegue chegar no tecido por causa da barreira hematoencefálica. E o que a gente tem, afinal, na barreira hematoencefálica, né? A gente vai ter o endotélio, que aqui vai ser firmemente aderido por meio das junções tight ou junções de oclusão, zônulas de oclusão. E quem sustenta essas zônulas de oclusão, quem mantém elas no lugar, são os prolongamentos dos astrócitos, né? Os pés perivasculares dos astrócitos. E aí, com isso, pessoal, com a presença da zônula de oclusão, não consegue adentrar no tecido nervoso. Patógenos, moléculas muito grandes também não conseguem entrar, moléculas que podem causar algum tipo de prejuízo também não conseguem entrar no tecido. O que entra, né? Coisas que conseguem se difundir pelas membranas, por meio de difusão transcelular passiva, como é o caso de gases, por exemplo, gás carbônico, gás oxigênio também consegue se difundir assim. Substâncias lipossolúveis também, como por exemplo o etanol, os hormônios esteroides, eles também conseguem passar por meio de difusão transcelular. Algumas moléculas maiores, como proteínas, glicose, que eu falei para vocês que é tão importante para o neurônio, algumas vitaminas também, aí elas precisam ser transportadas por meio de transportadores, né? Transportadores específicos que a gente vai ter aqui nas células endoteliais e nos astrócitos também. É isso, né? A zona de oclusão impede a difusão paracelular, então não vai ter aqui difusão de substâncias entre uma célula e outra. E outra forma de transporte também é por meio da endocitose daquela substância. Endocitose é essa que é mediada por receptores. Outra função do astrócito, além do suporte metabólico, além da proteção via barreira hematoencefálica, é a modulação da atividade neuronal. E isso vai acontecer por meio da remoção do excesso de glutamato na fenda sináptica e também por meio da remoção do excesso de íons potássio no meio extracelular. Com relação ao glutamato, pessoal, eu já comentei isso na aula passada, no final da aula. O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso, e uma vez ele liberado aqui na fenda sináptica, ele vai interagir com vários receptores, e um deles são esses aqui, o NMDA, que tem várias famílias, né, desses receptores. Esses receptores, uma vez ativos, eles vão permitir a entrada de cálcio, e esse cálcio vai interagir com várias vias aqui, ele inibe também algumas vias, vias essas que estão relacionadas com memória, com diversos aspectos. Aí vai depender de onde esse neurônio está localizado, né, que estrutura que ele está associado. Mas, geralmente é isso, memória e outras atividades também. Esse glutamato, ele não pode ficar muito tempo na fenda sináptica, né, ele precisa sair daqui, porque se ele permanece, esse receptor fica muito ativado e a gente vai ter muita entrada de cálcio para a célula. E eu comentei com vocês que o cálcio presente em grande quantidade em meio intracelular, ele induz morte neuronal, né? Ele induz a morte da célula por meio de apoptose. Então, o astrócito acaba recolhendo, pessoal, esse excesso de glutamato da fenda sináptica por meio desse transportador aqui, EAT. Esse glutamato, uma vez dentro do astrócito, ele é convertido em glutamina por meio da enzima glutamina sintase, e essa glutamina é então fornecida de volta para o neurônio pré-sináptico, ela é fornecida de volta por meio dessas vesículas aqui, VGLUT, que surgem do astrócito, e aí aqui, uma vez dentro do neurônio pré-sináptico, a glutamina é convertida de volta em glutamato por ação dessa enzima glutaminase. Então, esse ciclo glutamina,
glutamato, né, ele é extremamente importante para sinapses excitatórias, extremamente importante para os neurônios. Como eu falei para vocês, é importante que o glutamato fique por um tempo determinado. Então, o astrócito ele vai ser primordial assim para o correto funcionamento dessa sinapse aqui, para o correto contato, né, entre dois neurônios que interagem entre si por meio da liberação de glutamato. Já com relação ao íon potássio, pessoal, a gente não pode ter muito potássio aqui no espaço extracelular, na fenda sináptica, porque isso vai perturbar a membrana do neurônio pós-sináptico, podendo prejudicar, por exemplo, a ocorrência de um potencial de ação aqui nessa membrana. Então, o astrócito ele também recolhe esse excesso de potássio que vai estar aqui na fenda sináptica. Esse recolhimento vai acontecer por meio de bombas de potássio, por canais de potássio também, presentes na membrana do astrócito, e o astrócito consegue dissipar esse excesso de potássio por meio de seus prolongamentos, que a gente viu aí que são bem numerosos. Bom, com relação aos oligodendrócitos, eles são células pequenas, são também dotadas de prolongamentos, como a gente consegue ver aqui nessa imagem. Também é uma impregnação por prata, mas aqui foi contracorado com hematoxilina e eosina, por isso que a gente não vê aquele fundo amarelo, né, que nem a gente viu na imagem dos dois tipos de astrócitos. E se a gente comparar com os astrócitos, a gente observa que eles vão ter uma menor quantidade de prolongamentos e eles estão alinhados, né, junto aos neurônios. Por quê, pessoal? Porque são eles quem vão fazer e manter a bainha de mielina aqui no sistema nervoso central. Essa imagem ela é muito boa porque ela mostra para a gente como que essa bainha é feita, né, no sistema nervoso central. Um oligodendrócito, ele consegue, ao mesmo tempo, produzir bainha para um grupo de axônios que estão relacionados aqui, que estão perto um do outro, ou também ele pode produzir bainha para um mesmo segmento axonal, mas diferentes porções desse segmento. A bainha, pessoal, ela vai garantir proteção para a membrana do axônio e vai garantir também, essa é a principal função dela, vai garantir também uma maior velocidade da propagação do impulso nervoso. Ao invés de ter que percorrer toda a membrana do axônio, que está aqui representada em amarelo, o impulso ele vai saltar dessa região que não tem bainha para essa região aqui que também não tem. Portanto, a bainha de mielina ela garante isolamento elétrico nos locais em que ela está presente. E aí, com isso, a condução do impulso nervoso vai ser saltatória, vai vir daqui para cá, né? Direto, assim, vai ficar mais rápida. Essa região onde a gente não tem bainha de mielina é chamada de nódulo de Ranvier, ou nó de Ranvier também. Com relação às micróglias, pessoal, elas são as menores células da glia central, elas têm esse formato aqui retangular, tem prolongamentos que são pequenos, são finos, são retorcidos, e é uma célula que tem um núcleo alongado também. O núcleo ele sempre vai acompanhar o formato da célula, né? A gente viu isso lá no tecido epitelial, a célula que é cuboide, ela tem um núcleo mais arredondadinho, e aqui na micróglia isso acontece também, é uma célula alongada, né, meio retangular, o núcleo também vai ser assim. As micróglias, elas são os fagócitos residentes do sistema nervoso, então, do sistema nervoso central, então são elas que vão remover bactérias que por acaso consigam adentrar o tecido, são elas também que vão remover células defeituosas, células que estão em apoptose, e essa remoção acontece por meio da fagocitose. Algumas evidências mostram que as micróglias estão relacionadas com reações neuroimunes associadas à dor crônica, e uma vez ativas, pessoal, a gente vai observar uma alteração na morfologia das micróglias. Se antes elas estavam aqui alongadas, né, meio retangulares, com prolongamentos finos, uma vez ativas, elas vão ficar arredondadas e vão apresentar um citoplasma, elas vão se proliferar também, a gente vai ter uma microgliose, né, um aumento na quantidade de micróglias, e a gente vai observar no citoplasma esse aspecto aqui espumoso, que é fruto da fagocitose de lipídios. Então, essas manchinhas aqui no citoplasma, né, parece uma espuma, um algodão, assim, isso aqui é fruto da fagocitose de lipídios. E quando que a micróglia se ativa? Qualquer coisa estranha que estiver acontecendo aí no tecido
vai levar à ativação das micróglias. Então, uma substância estranha que adentrou no tecido, por exemplo, na doença de Alzheimer, a gente tem formação de placas beta-amiloides na porção extracelular. Isso é motivo para ativação de micróglia. Então, quando se pega um cérebro, né, de uma pessoa com Alzheimer aí para analisar por meio de autópsia, a gente vai observar uma grande quantidade de micróglias no tecido. Lesões teciduais também, lesões, por exemplo, isquêmicas, isso também leva à ativação de micróglia. Qualquer coisa pode ativar a micróglia, resumindo, né? Elas são muito, muito reativas mesmo. E uma coisa importante, elas são as únicas células da glia central que são derivadas no mesênquima, né? E o mesênquima é uma estrutura que por sua vez, vem do mesoderma. Todas as outras células são derivadas do tubo neural, assim como os neurônios também são derivados do tubo neural, os astrócitos, os oligodendrócitos, as células ependimárias que eu vou falar já já, também vão ser derivadas dessa estrutura que vem lá do ectoderma. Bom, pessoal, com relação às células ependimárias, elas realizam um revestimento que lembra muito o epitélio, existem algumas diferenças em relação ao epitélio, por isso que é chamado de epitelióide, porque a gente olha assim, lembra assim o epitélio, mas não é. E esse revestimento vai ocorrer nas cavidades do sistema nervoso central que são preenchidas por líquor. Quem que são essas cavidades? A nível de encéfalo, são os ventrículos, que são 4. Já a nível de medula, que nem a gente consegue ver aqui nesse corte, é o canal medular, que a gente observa aqui, esse furinho aqui, né? E aqui a gente tem um maior aumento dessa mesma imagem, a gente consegue ver as células ependimárias. Eu falei para vocês que é um revestimento que parece um epitélio, assim, à primeira vista, mas não é. No que é parecido, né? Quais são as semelhanças? A gente observa nas células ependimárias uma morfologia que lembra as células cuboides, né? E colunares também do epitélio. Existe esse arranjo em monocamada, assim como a gente observa num epitélio simples. E essas células, elas estão aderidas umas às outras por meio de complexos juncionais localizados na borda apical, assim como a gente observa também lá no epitélio. Mas existe uma diferença fundamental em relação ao epitélio. A gente viu lá na aula que os epitélios eles se apoiam na lâmina basal. É a partir desse apoio que vem o suporte aí de sangue, né? Porque o epitélio ele não possui vasos sanguíneos. E as células ependimárias, elas não têm lâmina basal, elas não têm esse apoio. Então, o suprimento metabólico delas vai vir a partir dos astrócitos presentes aqui no entorno, né? Os tanicitos, eles são um tipo específico de células ependimárias, eles vão estar presentes mais especificamente lá no terceiro ventrículo, como eu falei para vocês, nós temos 4, então eles estão presentes no terceiro. Eles vão participar do transporte de substâncias do líquor para o sangue, por meio da circulação porta do hipotálamo, e uma particularidade deles é que eles conseguem detectar e responder às concentrações de glicose presente no líquor. Então, toda alteração aí no equilíbrio energético, né, são eles quem funcionam como sensores para isso, são eles quem percebem isso daí. E eles também têm a função de monitorar outros metabólitos circulantes presentes no líquor, mas principalmente, pessoal, principalmente mesmo a glicose. Bom, a gente finaliza então as células gliais centrais, a gente vem aqui para as células da glia periférica, e a primeira que eu gostaria de comentar com vocês é as células de Schwann. Essas células, se no sistema nervoso central a gente tem um oligodendrócito fazendo bainha de mielina, aqui no sistema nervoso periférico a gente vai ter a célula de Schwann cumprindo esse papel. E ao contrário do oligo, que faz uma bainha abrangendo vários axônios ali próximos a ele, ou então um mesmo axônio, mas em diferentes pontos, né? Se o oligo faz assim, a bainha de mielina feita pela célula de Schwann, ela é individualizada. Ou seja, a gente vai ter uma única célula de Schwann revestindo um único ponto do axônio. E a célula de Schwann, ela faz isso de forma concêntrica, ou seja, ela vai se enrolando ao redor do axônio, fazendo diversas camadas, que nem a gente consegue ver aqui nessa imagem. Cada uma dessas linhas aqui é uma camada específica. Aqui é um corte transversal do axônio, a gente consegue observar os microtúbulos, que são essas bolinhas pretas aqui, essas bolas maiores são as mitocôndrias,
comentei com vocês na aula passada, né, nós temos mitocôndrias especialmente nas porções finais do axônio, no terminal de transmissão, que é o local em que esse axônio vai fazer contato com uma célula-alvo. As células de Schwann, por meio da bainha de mielina, portanto, elas vão proporcionar isolamento elétrico na região em que elas se encontram, da mesma forma que os oligodendrócitos, né? A bainha de mielina, ali onde ela está presente, garante isolamento elétrico, consequentemente também uma maior velocidade da transmissão do impulso nervoso. Então, a célula de Schwann vai fazer isso. E uma coisa muito legal que elas fazem é o suporte estrutural regenerativo numa situação de lesão. E aí, com isso, existe uma chance do axônio crescer, né, se regenerar após uma situação de lesão. Aqui a gente consegue entender isso melhor. Então, a gente tem um ponto aqui, a lesão acontecendo num ponto aí do trajeto, né, desse axônio. Toda a região para frente da lesão, rumo ao alvo desse axônio, toda essa região sofre degeneração, pessoal. A região do local da lesão para trás, rumo ao corpo celular, também vai sofrer algumas alterações, não tanto uma degeneração, mas algumas alterações. E aqui na imagem a gente consegue observar bem. A gente vai ter dissolução dos corpúsculos de início, que, como eu falei para vocês na aula passada, são os ribossomos livres, né? O núcleo, que antes ocupava a posição central, agora ele vai vir aqui para a periferia. E o corpo celular como um todo, ele vai sofrer um inchaço, vai sofrer um edema, né? Então, isso acontece logo no início da lesão aqui no corpo celular. Com relação à porção distal à lesão, ou seja, a porção do axônio rumo ao alvo, como eu falei para vocês, a gente vai ter degeneração. As células de Schwann que sobreviverem, né, a essa lesão, elas vão perder o arranjo de mielina e elas vão começar a se proliferar, pessoal. Com isso, né, tendo mais células de Schwann ali no local da lesão, elas começam a fazer uma fagocitose, mas essa fagocitose ela é muito discreta, assim, ela não é tão robusta. E a célula de Schwann sabe disso, ela sabe que ela é limitada nesse ponto. Então, ela começa a secretar um monte de substância que vai atrair o macrófago para o local da lesão. E é muito importante que esse macrófago chegue, porque o macrófago, ele é um fagócito específico, né? Ele nasceu para fazer fagocitose, é a especialidade dele. Então, ele vai remover todos os restos celulares, toda a sujeira que ficou aqui, todo o resto de mielina, vai deixar isso aqui limpinho para que o axônio consiga crescer novamente. E essa limpeza ela é muito importante, porque na bainha de mielina, pessoal, a gente tem uma molécula que é chamada de glicoproteína associada à mielina. E essa molécula, ela impede que o axônio cresça, ela serve como uma barreira para o crescimento axonal. Então, é necessário retirar ela, né, retirar essa pedra aí no meio do caminho para que o axônio consiga crescer de volta rumo ao seu alvo. Né? Então, realizada essa limpeza, o macrófago ele permanece no local da lesão, porque ele vai começar a secretar substâncias que vão estimular as células de Schwann a se realinharem, que nem a gente observa aqui, ó. Elas vão então se realinhar, formando uma estrutura que parece um tubo. Essa estrutura é chamada de banda de Bungner, e as células de Schwann que estão formando as bandas de Bungner, elas começam a secretar um monte de molécula que vai fazer com que o axônio cresça novamente rumo ao seu alvo. Paralelamente a isso, o músculo também ele começa a secretar fatores tróficos, chamando o axônio aqui de volta para ele. Então, portanto, as células de Schwann vão garantir sobrevivência desse axônio que está em regeneração e seu crescimento, né, sua elongação propriamente dita. E aí, depois de um tempo, a gente vai ter essa regeneração bem-sucedida, né? O axônio, ele consegue restabelecer o contato aqui no músculo e a gente tem também recuperação funcional. Essa recuperação funcional, ela não vai ser assim 100%, né? Aí vai depender do grau da lesão, vai depender do tipo de tratamento também. É necessário, portanto, pessoal, um acompanhamento bem sério, assim, né? Bem frequente com o fisioterapeuta. O profissional fisioterapeuta vai garantir que esse músculo não se atrofie por meio de diversas técnicas, alongamentos, exercícios de força. Pode ser usado também estímulo com laser, por exemplo. As técnicas em fisioterapia são bem diversas. E dependendo da lesão, pode ser necessário uma intervenção cirúrgica também antes aí do acompanhamento com o fisioterapeuta. As lesões que são, as cirurgias que são feitas, né?
elas vão depender do tamanho da lesão. Então, por exemplo, se ficou uma lesão muito pequena, assim, a ponto de ser possível juntar as duas pontas de nervo aqui que ficaram, a gente vai ter uma cirurgia de neurorrafia, em que as pontas são costuradas novamente. Já se a lesão é muito grande, a ponto de gerar tensão, se trouxer as pontas de volta para perto, aí vai precisar de um enxerto autólogo, né, para preencher o espaço aí da lesão. Usa-se geralmente o nervo sural para fazer esse enxerto. Esse nervo é um nervo superficial que está passando aqui na batata da nossa perna. Então, recolhe-se um trecho desse nervo para colocar aqui no local da lesão. Mas, assim, se é uma lesão que não afeta os envoltórios de tecido conjuntivo, e a gente vai ver essa estrutura lá na terceira parte da aula, na aula prática também eu vou trazer umas lâminas. Se não chega a afetar o tecido conjuntivo e, dependendo das particularidades anatômicas também, se é um nervo misto, se é um nervo sensitivo, isso vai acontecer espontaneamente sem a necessidade da cirurgia, mas é necessário o acompanhamento com o fisioterapeuta para que não tenha perda da função, né? Para que não tenha atrofia muscular. Uma coisa muito, assim, muito importante de se falar e ao mesmo tempo até meio triste, assim. Eu expliquei para vocês, então, como que as células de Schwann respondem bem, né, a uma lesão, como elas conseguem fazer com que o axônio se regenere, mas eu falei para vocês lá na aula passada que o neurônio como um todo, e aí a gente, né, engloba dendrito, corpo celular, axônio, o neurônio como um todo, ele não consegue se regenerar, né? Então, se a gente tem uma lesão no sistema nervoso central, essa lesão ela vai ser muito grave, assim, porque a gente vai ter perda dessa célula. E o que que torna, então, essa resposta tão ineficiente a nível central e tão diferente, né, se a gente compara o sistema nervoso periférico, né? Aqui a gente tem algumas respostas. No sistema nervoso central, assim que acontece uma lesão, né, uma degeneração do axônio, o oligodendrócito ele morre. Então ele vai ter a apoptose, e aqui a gente já perde, né, um soldado aí nessa luta chamada regeneração do tecido. Paralelo a isso, a morte do oligodendrócito, as micróglias, que são os fagócitos residentes do tecido, elas até conseguem, sim, se ativar, elas conseguem remover os restos de mielina que ficam, mas essa remoção ela não é tão robusta que nem acontece no sistema nervoso periférico, em que a gente tem a célula de Schwann no primeiro momento, mas principalmente o macrófago. E o macrófago ele não consegue entrar no tecido porque existe uma barreira hematoencefálica aqui no meio do caminho. Então, por mais que a célula de Schwann secrete proteínas que vão atrair macrófago para o local da lesão, isso não vai ser suficiente para que ele consiga adentrar no tecido e, consequentemente, a gente não vai ter remoção total de mielina, né? A gente vai ter persistência dos resíduos de mielina aqui no tecido. Eu falei para vocês que a mielina tem a glicoproteína associada à mielina, que serve como uma barreira para o crescimento axonal. Então, isso por si só também já vai impedir a regeneração do axônio. E, paralelo a isso, também a gente vai ter essa presença da mielina vai acabar levando à ativação de astrócitos. E a ativação de astrócitos, pessoal, leva a isso aqui, a cicatriz glial. Então, esse astrócito ele começa a hipertrofiar, ou seja, ele vai sofrer espessamento, né, dos seus prolongamentos, ele vai ficar mais gordinho, assim, mais espesso, e ele faz isso numa tentativa de conter o dano, de barrar o dano só nessa região, né, dele não se propagar. Só que a cicatriz glial também acaba impedindo a regeneração do axônio. Então, a gente tem muita coisa no sistema nervoso central acontecendo que impede, né, essa resposta tão efetiva à lesão, ao contrário do que a gente vê no sistema nervoso periférico, em que a célula de Schwann tem um papel extremamente ativo, não só na remoção, né, dos restos celulares, ela mesma faz isso, ela traz o macrófago aqui para remover essa mielina e posteriormente também é ela quem vai secretar as moléculas que vão proporcionar o crescimento axonal e a sobrevivência desse axônio até que ele chegue ao alvo. Bom, pessoal, eu finalizo essa aula falando sobre as células satélites. As células satélites vão estar presentes lá nos gânglios. Elas são células pequenas que que estão ao redor, que circundam
eu li aqui agora, que circunda os corpos celulares presentes aí nos gânglios, né? Aqui a gente tem um gânglio cortado no sentido transversal. Eu explico isso mais na terceira parte da aula, os sentidos de cortes e tal. Então, aqui a gente tem um gânglio corado por meio de uma coloração especial, onde as fibras colágenas aqui estão em azul, então a gente vê o envoltório de tecido conjuntivo aqui ao redor desse gânglio. Essas células grandes aqui evidenciadas nas setas são os corpos celulares dos neurônios. Observamos uma fibra nervosa adentrando esse gânglio, estabelecendo sinapse com os corpos celulares, e as células satélites vão garantir o correto funcionamento, a estabilidade dessa sinapse. Isso porque elas proporcionam um microambiente controlado ao redor do corpo celular, e o isolamento elétrico também desse corpo celular possibilita também uma via para trocas metabólicas. Então, a gente pode falar que as células satélites, elas têm um papel análogo ao das células de Schwann, com exceção da bainha de mielina, né? A célula de Schwann faz bainha de mielina, mas a célula satélite não. Aqui em maior aumento, a gente observa as células satélites, são essas roxinhas aqui, a gente tem o corpo celular do neurônio aqui, essas bolas, né, maiores, e aqui as células satélites nas setas, né, bem menores em comparação ao corpo celular. Como eu falei para vocês, é uma célula pequena mesmo, que vai circundar, vai estar ao redor do corpo celular. Bom, pessoal, com relação a essa aula, era isso que eu queria falar para vocês. Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham visto quanto essas células são diversas, né, em termos de função, em termos de morfologia também. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar e-mail ou mandar lá no Moodle, no Teams também, que eu vou estar atenta, tá bom? Muito obrigada aqui pela atenção nessa aula e eu vejo vocês no próximo vídeo, no terceiro e último vídeo. Obrigada.